Amém. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. A gente já tem falado há alguns meses a respeito das bem-aventuranças, então a gente vai continuar esse estudo, tá certo? Vamos aqui. Então, as bem-aventuranças, ela vai começar com, especificamente, a gente vai estar aí, continuando o estudo do Simão Pedro, né, e a base do Evangelho, tá? Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Então, aqui somos nós, né, bebezinhos ainda aprendendo a caminhar, a subir os degraus, como a gente estava conversando agora há pouco. Então, vamos entender um pouquinho e relembrar, na verdade, né, o que são esses degraus propostos pelo Simão Pedro, tão lindamente proposto por ele, numa ascendência de compreensão e de aquisição de virtudes e de comportamentos e de mudanças, para que a gente possa chegar lá no topo, nessa crescente das bem-aventuranças. Então, a gente já viu o primeiro passo, o primeiro degrau, que seria a humildade, que é o que necessitamos alcançar, né? A humildade é o valor que precisamos adquirir no primeiro degrau. E a humildade vem com bem-aventurados os pobres de espírito. Isso está em Mateus 3. E aí, Simão fala que as virtudes dissociadas da humildade se tornam vaidade, orgulho e prepotência. Por isso, a importância de todas as nossas virtudes estarem associadas à humildade. Então, esse é o primeiro item, a primeira questão a ser adquirida, a primeira virtude a ser adquirida dentro das bem-aventuranças. A partir do momento que a gente já tiver adquirido essa bem-aventurança, a gente já tiver adquirido essa virtude, que é a humildade, a gente vai para o segundo passo, que é a resignação. A resignação é a próxima virtude a ser adquirida no segundo degrau, com a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, Mateus 5:4. A resignação é o consentimento do coração, a gente vai encontrar no Evangelho. A humildade vai nos tornar responsável pelo nosso próprio sofrimento. Por isso, a importância da gente adquirir a humildade no primeiro degrau. A humildade vai nos tornar responsável pelo nosso próprio sofrimento. Isso é resignação. E a gente compreender a necessidade do nosso sofrimento, não entendendo Deus, não entendendo o Pai como um Pai que castiga, mas como um Pai que nos dá a oportunidade da corrigenda, da retomada dos nossos erros e assim adquirindo a aprendizagem. Então, se hoje eu tenho uma vida que não é muito legal, no sentido de sofrimento, não é porque Deus está me castigando, é porque eu necessito desse sofrimento para aprender. Isso é resignação, tá? Ela vem no segundo degrau, bem-aventurados os aflitos. A partir do momento em que a gente adquirir a humildade e a gente adquirir a resignação, a gente consegue subir para o próximo degrau, que é o degrau da mansuetude, né? Que vem nas bem-aventuranças, a terceira bem-aventurança, de bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mateus 5:5. E aí a gente vai discorrer sobre essa questão da mansuetude, tá?
O que vem a ser a mansuetude? Eu trouxe uma foto de Jesus que a Ama sempre fala que ela gosta de Jesus, assim, um olhar sereno, sorridente, tão amoroso. E mansuetude é isso. Mansuetude é saber lidar com as adversidades sem se exasperar, sem se desesperar. É ter a condição de lidar com o sofrimento, sobretudo, sobretudo sabendo que tudo tem a hora e a forma adequada de acontecer e de se desenvolver. Então, assim, às vezes a gente tem muita pressa das coisas, nós somos seres extremamente imediatistas, então isso nos gera uma ansiedade diante as coisas, diante a nossa vontade. A mansuetude é justamente lidar com essas adversidades, com o tempo certo das coisas. E aí a gente encontra também uma passagem muito bonita de Eclesiastes, que diz que para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. É a a hora que as coisas precisam acontecer, não é a hora que Deus quer, no sentido de é a vontade de Deus que impera, mas na hora que Ele sabe que é melhor para a gente, de todas as coisas, dos acontecimentos, do término do nosso sofrimento, da de qualquer coisa que a gente queira, que a gente deseje, que a gente tenha vontade. Não é o capricho de Deus, de que as coisas acontecem só na vontade dele. É de que Deus sabe o que é melhor pra gente e, de repente, este momento não é o melhor, né. Então a gente precisa da mansidão, da mansuetude para lidar com isso. Então a mansuetude é saber a hora. Ser manso é não devolver a pedra que lhe for atirada, e para isso há de se ter o coração humilde e resignado. Por isso que a gente fala, a gente não, por isso que Simão Pedro vem falar das bem-aventuranças como degraus. Então a gente jamais vai conseguir ser manso, ter a mansuetude, se a gente não conseguir ser humilde o suficiente e resignado para conseguir entender a necessidade de aprendizagem das situações adversas que a gente vive. Em cada degrau que estamos, temos o dever de socorrer os irmãos e auxiliar os irmãos que estão nos degraus abaixo de nós. Isso vem lindamente ser dito por Arthur Valadares, e também nos estudos dele a respeito das bem-aventuranças. Então, não adianta também eu adquirir determinada virtude, se eu esqueço de quem ainda não adquiriu essa virtude, de quem ainda está num degrau abaixo do meu. Até porque nós estamos em determinados degraus e acima de nós estão muitos outros. Assim como abaixo de nós estão muitos outros. Eu, Helena, acho que não estou nem no primeiro. É muito difícil a gente entender e vivenciar, lembrando que a partir do momento em que a gente adquire determinada virtude daquele degrau, a gente conquista para todo o sempre. Então não é assim, ó, às vezes eu consigo ser calmo. A mansidão, a mansuetude, a partir do momento em que a gente adquirir a mansuetude, a gente vai ser manso sempre, a gente vai conseguir ter e desenvolver esse comportamento da mansidão em todos os momentos adversos. Então, penso eu que estamos, ou que estou, na aprendizagem de cada um deles, de cada um desses degraus. Da humildade, da resignação, do bem sofrer, como fala muito tanto Arthur quanto o Simão Pedro, o bem sofrer.
né, a compreensão da necessidade desse sofrimento. Às vezes a gente entende, às vezes a gente não entende e às vezes a gente se desespera, né, então não é eu ser manso às vezes, é eu ser manso sempre. Aí eu vou ter conseguido estar ou subir aquele degrau. Mas Helena, tudo bem, você está falando que ser manso não é ser, às vezes, ter paciência, ou às vezes conseguir, né, manter a calma, respirar, contar até 10. Afinal, quem são os mansos a que se refere Jesus? Então, vamos ver quem são os mansos a que se refere Jesus. Os mansos, eles são os espíritos que se depuraram através das encarnações sucessivas, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, através da oportunidade das reencarnações, todos os sentimentos adquiridos e aprendidos de fato pelo Espírito, eles vão nos tornar manso. Então, de repente, numa encarnação só, a gente não vai conseguir tudo. Até porque somos seres em constante evolução. Então, a partir deste momento, é importante a gente compreender a importância de adquirir um pouquinho de cada tempo. Também não adianta a gente se desesperar. A gente nem tem evolução para tudo isso. A gente vai conseguir tudo isso através das encarnações. São também aqueles que verdadeiramente aprenderam e vivenciaram o amor de Deus, o amor a Deus e ao próximo, né? Então, a gente tem aí como exemplo a Madre Teresa. Então, a gente observa, e tantos outros, né? Ela é um exemplo de quem consegue vivenciar esse amor a Deus e esse amor ao próximo. Então, é um exemplo a ser seguido. Quem mais? Mahatma Gandhi, né? É outro exemplo daqueles que fraternalmente contribuíram para o desenvolvimento espiritual do planeta, né? Todos os ensinamentos, tudo que ele nos trouxe, tudo que ele conseguiu, todos os ensinamentos, tudo que a gente consegue aprender e compreender através dos ensinamentos deles, de todos esses espíritos que trouxeram essa possibilidade de desenvolvimento espiritual para o nosso planeta. Quem mais? Aqueles que humildemente e com resignação, degrau anterior, aceitaram e suportaram as suas provas e se depuraram. Né? Nelson Mandela, Martin Luther King e tantos outros que a gente vê aí, que aceitaram a situação de extremo sofrimento e angústia que estavam vivenciando e se depuraram com isso, e aprenderam e se resignaram. Aqueles, assim como Chico Xavier, que engrossam as fileiras do trabalho redentor na seara divina. Todos esses também fizeram isso de uma forma, né, muito sublime, muito sublimada. Então, todos esses espíritos que usam o seu tempo, usam as suas capacidades físicas, morais, espirituais, para trabalhar a serviço do mestre. Também são eles os mansos. Aqueles que individual ou coletivamente contribuem para o desenvolvimento social e científico da humanidade. Né? A gente vê aí tantos projetos, tantos grupos que verdadeiramente trabalham e contribuem e têm uma ação social absurda de bondade, de caridade e de desprendimento de si para o próximo, né? Tanto a nível de desenvolvimento social, quanto a nível científico também, né? Muito importante a gente citar todas essas questões.
aqueles que efetivamente contribuíram para o desenvolvimento dos seus irmãos na senda evolutiva. Então, todos aqueles que de alguma forma puderam contribuir para o nosso desenvolvimento, toda a aprendizagem que a gente conseguiu adquirir, sim, eles também são mansos, né? Também estão desenvolvendo, né, a mansuetude, a mansidão, através, lembrando que não são pessoas perfeitas, são pessoas ainda com necessidades de reencarnações constantes, né? Não são ainda espíritos puros, não são ainda anjos, mas são pessoas, são espíritos que já estão num desenvolvimento um pouco mais elevado que o nosso, mas que se dispõem ao nosso desenvolvimento também. Aí Joana de Ângeles vem dizer para a gente no livro Otimismo assim: a mansidão faz-te compreender que necessitas de crescimento espiritual. E por enquanto, a dor ainda se torna um instrumento educativo. Mais uma vez, vem reforçar a necessidade da resignação, do bem-aventurados os. Não são os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e me esqueci, me perdoem, gente. Do segundo degrau, a necessidade da gente ter a resignação. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, tá? Então, a partir do momento que a gente conseguir, a gente vai estar apto. Então, a partir do momento em que eu compreender a minha dor como um instrumento educativo, eu já vou conseguir estar no estágio da mansidão. Com a mansidão, conseguirás a trilha da humildade, seguirás a trilha da humildade e permitirá prosseguir na retribuição com o bem a todo e qualquer mal. A mansidão identifica o cristão e a piedade fala das suas conquistas interiores. Então, a mansidão vai identificar o cristão e a piedade, junto com a mansidão, vai falar das suas conquistas interiores. Então, é muito interessante essa fala de Joana, que ela fala em que a mansidão vai permitir com que a gente, num estágio superior, vai fazer com que a gente retribua com o bem qualquer mal que a gente venha a sofrer. Qualquer situação que a gente fale, poxa, que difícil isso que estão fazendo comigo, né? Não importa como eu vá aí, entender, mas esse mal que me fazem, que eu sinto ou que eu vivo, eu tenho a possibilidade de retribuir com o bem. A gente vai voltar um pouquinho nesse assunto mais para frente, só para a gente entender um pouquinho melhor, tá? E qual é a consequência? Então tá, então eu sou manso, mas qual é a consequência, né, da mansidão, da mansuetude? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Toda bem-aventurança vem junto uma consequência. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Lembremos que para herdar também tem a sua hora certa. Sendo assim, o símbolo da paciência e do aguardar. Então, eu, junto com a mansidão, eu vou ter adquirido a paciência, porque eu vou entender que o nosso tempo é o da semeadura e não o da colheita. Hoje precisamos semear e lá na frente colher, né? Talvez a gente não consiga colher os frutos do nosso estudo, do nosso trabalho neste momento. De repente vai ficar para gerações futuras, mas a gente vai colher, não tem jeito.
né? E importante também, né, voltando a relembrar aí a importância do semear, o bem semear, o que vamos semear, porque obrigatoriamente iremos colher. Neste caso, como você está plantando a mansidão, usando da paciência, da resignação, da humildade, a gente vai herdar a terra, né? É essa a nossa colheita dos frutos semeados anteriormente, tá certo? E aí é muito interessante a gente pensar assim, ó, a gente tem a bem-aventurança dos bem-aventurados os mansos e pacíficos, e a gente tem também a bem-aventurança lá no finalzinho, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Algumas pessoas confundem, e o que é importante a gente entender? Que ser pacífico, que é o que a gente está tentando adquirir ou vai tentar adquirir nesse terceiro degrau, é ser manso e pacífico, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Quando a gente for pacífico, a gente vai aprender a não devolver o mal. Então, alguém me fez um mal, eu não vou devolver o mal, eu não vou revidar, eu vou ficar quieto. É aquilo que as pessoas costumam dizer, mas eu não faço mal. Ok, tudo bem, você é pacífico. Ser pacificador é devolver o bem. É a gente, de fato, conseguir tudo aquilo que chega até nós, a gente conseguir devolver o bem. Né? Então, não é só eu ficar quieto, eu não revidar, vou ficar quieto. Não. É eu fazer o bem em troca desse mal que eu recebo. E aí tem esse desenho, essa figura muito bem ilustrativa, que ela vem dizer, é uma frase, inclusive, da Madre Teresa, que ela fala que as pessoas que espalham amor, ela não tem tempo e nem disposição para jogar pedras. Isso é, de fato, você ser um pacificador. Mas isso a gente vai adquirir lá na frente, depois que a gente aprender a ser pacífico. Então, nessa bem-aventurança, a gente vai aprender a não revidar, a não bater de volta, a não fazer o mesmo mal que alguém estiver fazendo com a gente, tá? É a gente conseguir ficar quietinho, já é uma grande coisa. E muito difícil, por sinal, de ser feito. É muito difícil a gente não conseguir, é isso mesmo, Ronaldo, herdeiros da terra, né? Por isso é importante a gente poder trabalhar bem duro, muito, muito bem colocado. É a gente conseguir desenvolver isso. Então, a gente vai aprender a desenvolver toda essa nossa mansidão no trabalho duro, no trabalho árduo, e conseguir praticar essa mansidão toda através do bem. Mas o que dizia Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. É o que Jesus quer nos mostrar que chegará um momento que no planeta Terra somente reencarnarão os espíritos que ao longo de suas existências passaram a vibrar na faixa do amor, da compreensão, da caridade, da fraternidade e da liberdade. Né? De fato, toda quando a gente conseguir adquirir todas essas virtudes, aí a gente vai chegar nessa bem-aventurança e de ser pacificador, não de ser apenas pacífico, tá? O mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Então, a importância da gente bem sofrer hoje, para a gente poder bem dizer a importância do nosso sofrimento, dar graças a Deus, né, pela misericórdia do Pai, de podermos sofrer e aprendermos com esses sofrimentos. Os companheiros de jornada que o habitam conosco,
mais ingratos e impassíveis são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos da nossa melhoria e da nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis. Isso está no livro Palavras de Luz, numa psicografia de Chico pelo Espírito do Emmanuel. Então, se a gente começar a olhar o meu colega difícil de trabalho, o meu vizinho que não me dá sossego, aquele familiar, né, que de repente me testa e me coloca em situações difíceis de ingratidão, são todos recursos que nós precisamos. São todas situações e vivências que nós precisamos passar para que a gente consiga aprender, aprimorar tudo aquilo que a gente necessita, inclusive a oportunidade de fazer o bem, certo? Quando os mansos herdarem a terra, cumprindo-se as promessas de Jesus, já não haverá lugar para os maus. E que, de qualquer forma, entravam o progresso espiritual da humanidade, por absoluta incompatibilidade com a vibração evangélica dos bons e dos libertos, irão os mais automaticamente para as trevas exteriores. Delas se tornarão um dia para a luz do Mestre, que não quer que ninguém se perca. Então, todos nós vamos herdar a terra, seremos mansos e seremos pacificadores. A partir do momento que a gente passar por tudo aquilo que a gente necessita, né, de aprendizagem, de reforço na questão moral aprendida, em todas essas bem-aventuranças, em todas essas necessidades que temos ainda do nosso espírito. A partir do momento que a gente conseguir aprender, a gente vai conseguir evoluir nesses degraus. Até lá, vai dizer Herbert Schutel, que até lá o mundo terá alcançado tal progresso que mesmo um retorno um tanto antecipado, por acréscimo da misericórdia de algum espírito ainda não integralmente evangelizado, longe de causar qualquer perturbação, será estímulo consagrado para os demais no sentimento do amparo fraternal. Então, vamos pensar, a gente está vivendo uma época de transição planetária, de toda essa alteração do nosso planeta, e isso automaticamente diz respeito também a nós espíritos, né? A gente sabe aí de todos os irmãos que, assim como os capelinos, também passaram por essa dificuldade e que foram retirados como motivo de aprendizagem no mundo inferior, ainda servindo de auxílio para aqueles, e retornaram num outro momento para o seu planeta. Então, de todas essas formas, todos esses espíritos vão ser evangelizados, ainda que não integralmente, mas ainda assim servirá de estímulo para aqueles que estão ali nesse amparo fraternal. Então, é muito gostoso e muito interessante, muito aconchegante a gente entender que um dia todos nós viveremos num mundo em que não haverá o mal, né? Por isso a necessidade da aprendizagem todos os dias, a passos minúsculos, mas ainda passos importantes e significativos, né? E aí, depois dessa introdução, o Evangelho vem trazer algumas considerações dos espíritos bastante importantes, como injúrias e violência. E a gente entende essa questão da mansidão. Tudo bem, Helena, entendi que eu tenho que ser manso, que eu tenho que... Mas é muito difícil,
as pessoas fazem um mal para mim, eu também faço mal para os outros, mas assim, é difícil aceitar isso. Então, aí Mateus 5, 21 e 22 vai dizer assim para a gente, ó. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem dizer ao seu irmão, raca, vamos entender o que é raca? Raca é uma palavra aramaica que ela tem uma expressão de rec, de vazio. Era uma expressão utilizada naquela época para expressar o desprezo, com significado de cabeça oca, cabeça de vento, vazio, sem miolos, tolo, bobo, de acordo com o Evangelho segundo Haroldo Dutra Dias, não, o Evangelho não, o livro dele do Novo Testamento, perdão, gente, hoje a cabeça não está ajudando muito, de acordo com a leitura do Evangelho do Novo Testamento por Haroldo. Então, era uma palavra que se dizia olhando e cuspindo para o lado, né? Então, quem disser a seus irmãos que ele é tolo, que ele é bobo, cabeça vazia, que ele, né, esse desprezo, então, todo sujeito que desprezar o seu irmão será sujeito ao sinédrio. E quem disser louco, estará sujeito ao Gina do fogo. Mateus 5, 21, 22. O que é o Gina, Helena? É um local onde estava o altar de Moloch, onde eram queimadas vivas as crianças em oferendas às divindades aí. Alguns apócrifos atribuem ao vale o símbolo do castigo dos maus, passando o local a desprezar o castigo que purifica os pecadores, também conhecido como Vale dos Gemidos hoje. Tá? Então, um lugar de muito sofrimento. Então, todo mundo que tiver, todo irmão, todos nós que estivermos desprezando, se encolerizando, julgando o nosso próximo, estaremos sujeitos aos sofrimentos. Também estaremos sujeitos a esse julgamento. E a injúria? O que vem a ser a injúria? Injúria é a ação de ofender a honra e a dignidade de alguém. Então, quando a gente fala e profere algum mal contra alguém, que vai denegrir a honra e a dignidade de alguém, a gente está cometendo uma injúria. Significa o mesmo que injuriar, que ofender a outrem. Tem origem na palavra injustiça. Corresponde àquilo que é injusto, o contrário do que é direito. Tá? E a violência? O significado da violência. Violência significa usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico. Isso é interessante a gente repensar, porque a gente fala assim, eu não sou violento, eu não bato em ninguém, eu não firo ninguém fisicamente, mas a partir do momento em que as nossas palavras se tornam agressivas, psicologicamente, ofendem alguém moralmente, sim, estamos, além de cometendo injúria, cometendo violência. Assim, Jesus procura nos alertar contra qualquer tipo de sofrimento que possamos causar ao nosso próximo, seja de palavras, seja de atitudes, seja de agressões físicas, agressões morais, não importa. Né? Jesus vem aí condenar todo esse tipo de sofrimento, porque estamos, na verdade, indo contra a lei de amor. Por quê? Essas máximas de mansuetude, essas máximas de amor ao próximo, ela, de acordo com como estabeleceu Jesus, ela é uma lei da doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência,
é uma lei. E, por consequência, ele vai condenar, Jesus vai condenar a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os nossos semelhantes. Isso é muito sério, né? Então, todo momento em que eu lanço um pensamento, em que eu lanço uma vibração, porque o pensamento ele é uma vibração, que vai de encontro ao outro, numa palavra descortês, num pensamento ruim, eu já estou indo contra a lei de amor e de caridade, de acordo com Jesus, tá? Então vamos falar das coisas boas agora. E a afabilidade e a doçura? Aí a gente vai ver no Evangelho, nas instruções dos Espíritos, que a benevolência para com o semelhante, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Então, a afabilidade e a doçura é a manifestação, é o comportamento, é o resultado de um ser benevolente. Então, todo ser benevolente vai ter um comportamento afável, doce, de cuidado e de amor com o seu próximo, não importa quem ele seja, tá? Pode ser até um bichinho como esse que a gente está vendo aí, tão dócil, né? Uma foto de extrema doçura, né? Entretanto, nem sempre a gente deve confiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo pode dar o verniz dessas qualidades. Então, de repente, a gente se utiliza aí de algumas máscaras para poder tirar proveito, para poder viver em sociedade, para poder não infringir nenhuma lei, mas é uma máscara, não é aquilo que de fato eu sou, aquilo que de fato eu sinto. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para os externos, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. É o famoso lobo em pele de cordeiro. Então, de repente, a gente vê aí uma determinada pessoa que é extremamente amável no seu trabalho, com seus amigos, e em casa expressa uma extrema tirania, um extremo abuso das palavras, um abuso do poder que se acha ser possuidor. Então, a gente não pode aí confiar em tudo que a gente vê. Não estou dizendo que a gente tem que desconfiar de tudo, estou dizendo que a gente tem que ter os nossos olhos atentos às situações e também compreender essas situações. Não é pelo fato da gente imaginar e depois isto vir a ser confirmado em nós de alguma forma por alguém que chega até nós com essas palavras, mas a gente conseguir olhar aquela pessoa também como ser em evolução, tá? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Vem uma questão, né, no Livro dos Espíritos, a questão 109. Poderia um homem, pelos seus esforços vencer essas más inclinações? Porque, nossa, Helena, tá puxada a coisa, porque, poxa, né, é difícil tudo isso. A gente poderia conseguir e vencer todas essas inclinações? Os espíritos vêm dizer assim pra gente, sim, sim, a gente pode ir frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. A gente não precisa grandes coisas. A gente não precisa ter uma fala de Jesus muito bonita, de Jesus não, dos Espíritos, que diz que Jesus não pediu para a gente para escalar grandes montes e bravar
né, Flor? Não, Jesus só pediu para a gente amar o próximo. É só isso que ele pediu. Então, isso vem reforçar essa fala dos Espíritos, essa orientação dos Espíritos. Sim, todos vocês podem vencer as más inclinações com esforços muito pequenos, mas o que falta é vontade. Aí ele continua: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços, né? E aí a gente fica pensando, eu fico pensando, em quantas situações que a gente se exaspera, que a gente poderia ter segurado um pouquinho, né? Esperado um pouquinho, reclamado um pouquinho menos, feito um pouquinho mais de esforços, se colocado um pouquinho mais no lugar do outro. Então é muito, muito importante essa orientação de que os esforços que nós temos que fazer são pequenos. O que também é um grande consolo, né? A partir do momento que eu sei que é pouco o que eu preciso fazer, entenda, pouco no sentido de insignificância, não no sentido de fazer uma vez, de quantidade, né? No sentido de insignificância, olha, é simples, é só amar. Tenha um pouco mais de vontade, tenha um pouco mais de amor, tenha um pouco mais de compaixão, né? O que a gente pode fazer? Eu vou dar uma dica do que a gente pode fazer daqui a pouco. Aí Einstein, lindamente, vem dizer assim pra gente, ó, há uma força mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, é a vontade. Quantos de nós não desiste na primeira tentativa do erro, né? No primeiro erro, na primeira situação de dificuldade, quantos de nós não desiste? Tem uma frase, eu não vou me lembrar de quem é, que diz assim: poxa, você já errou tantas vezes, por que você não desiste? Sei lá, eu errou 999 vezes, por que você não desiste? Porque eu posso olhar os erros com um aspecto de que esses erros eu não cometo mais. Então, na verdade, eu descobri 999 vezes de que não vai dar certo, a próxima pode ser que dê, né? Então, assim, eu não vou conseguir quebrar uma rocha na primeira martelada. É a minha vontade e a minha constância que vai fazer com que isso aconteça. Então, é importante a gente refletir e pensar sobre todas essas questões. Aí vem a paciência, no sentido de que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória dos céus. Né? Então, a paciência aí, ela vem junto com o bem sofrer, com a compreensão dessa importância de eu ser paciente, de eu ser resignado, de eu compreender toda a necessidade do meu sofrimento. Sede paciente, muito bem, Carol, é isso mesmo, é a proatividade, né? Essa questão que a gente estava falando da vontade, é a proatividade, é eu ser ativo e eu ser, né, constante naquilo que eu preciso conquistar. Aí, ainda tudo de acordo com o Evangelho, sede paciente, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade. A caridade consiste em a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas é uma caridade bem mais penosa e consequentemente bem mais meritória, que é a de perdoar. Aí o grifo é meu, tá? Os que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e nos submeterem à prova da paciência, né? Então, todo aquele que eu acho difícil, e é interessante, a gente costuma dizer, porque o outro
Eu brincava muito com os meus alunos, o outro é um ser muito difícil, mas a gente se esquece que a gente é o outro de alguém. A gente também é difícil, né. Então, do mesmo jeito que eu peço e imploro pelo perdão, eu também tenho que perdoar. Eu também necessito desse comportamento e dessa dessa atividade tão dessa caridade, né, tão meritória. É Chico, né. Se não aí vem aí o Chico vem dar a dica, né, do que fazer. Se não conseguirmos conversar com os nossos desafetos, se não conseguirmos tomar a iniciativa de qualquer reaproximação com eles, pelo menos devemos incluí-los em nossas preces diárias, pois a prece quebra a resistência do espírito endurecido, principalmente a de quem ama, né. E tá aí um pensamento muito bem descrito e muito bem dito pelo Chico. Então, se eu não consigo, me reaproximar, até porque de repente o outro não quer, né, nessa questão do perdão, de repente o outro ficou extremamente ofendido, né, não cabe a nós julgar o sofrimento do outro, mas nos nossos erros, então, que pelo menos a gente consiga aí fazer uma oração, né. Eu costumo dizer que não tem momento mais íntimo da nossa vida, que a gente possa oferecer para alguém que não seja a oração, né, um momento em que a gente está intimamente ligado com Deus. Aí a gente tem a obediência e a resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erroneamente com a negação do sentimento e a vontade. É por isso que a Má até colocou que essa questão da mansuetude, ela não é passiva, ela vem muito do nosso agir, desse comportamento ativo de cuidado, de resignação, de doçura com o nosso próximo. Embora os homens a confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então, a gente acha que obediência é a gente simplesmente aceitar, e não é isso, né. Não falar da minha vontade, não explicar, não dizer aquilo que eu espero, qual é a minha vontade naquela situação. Isso não é ser resignado e ser obediente. Aí a gente tem, uma fala também no evangelho, que a obediência é o consentimento da razão, é a gente entender racionalmente que aquilo é necessário para a gente, isso é ser obediente. A resignação é quando o meu coração consegue compreender a necessidade daquilo. Então, é assim, tudo bem, eu sou obediente, eu já entendi que se eu bater a minha cabeça no vidro, eu vou me machucar, então eu não vou mais bater. A minha razão está me dizendo que isso vai me machucar. A resignação é entender que essa dor me gerou um aprendizado, que eu consigo não mais fazer isso e que eu tenho a compreensão, isso mesmo, Carol, eu tenho a compre tô amando a interação de vocês. Consigo a compreensão, essa aceitação, né. Não é só eu compreender, eu posso compreender, mas eu preciso aceitar. Eu compreendo que eu vou bater, então eu vou aceitar que não é esse o caminho que eu tenho de melhor para aquilo que eu necessito. Então, se de repente eu abrir a porta, eu vou conseguir passar do outro lado, né. A cólera. O orgulho nos leva a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar. O que acontece então? Entregai-vos à cólera, né, a gente fica aí, bastante bravo quando ou a gente se sente diminuído, ou quando alguém fala alguma coisa que nos dá a entender que fere o nosso orgulho,
né, e a gente se sinta rebaixado. Então, a gente precisa procurar a origem desses sentimentos, né, desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrai quase sempre por base o orgulho ferido. Então, a gente vai entender aí por quê, o que isso está me tocando, que ponto que do meu orgulho que isso tá me incomodando tanto, né, são formas da gente conseguir trabalhar esses sentimentos. Aí, Joana vem dizer também pra gente no livro Vida Feliz: "Mantenha o teu equilíbrio emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma." Então, às vezes, a gente está num momento de desespero que a gente percebe que a gente não está em si, né? Então, para, respira, faça uma prece, que façamos uma oração, que aí a gente já vai encontrar o remédio que a gente necessita para essa doença da nossa alma. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Então, não é porque determinada situação me deixou colérico, né? Eu conheci uma pessoa que falou: eu estou neurastênico, né? Eu fico neurastênico, extremamente encolerizado, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Então, ela não vai diminuir as qualidades que a gente tem no coração, mas ela vai impedir que a gente faça o bem e pode nos levar a fazer muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os nossos esforços para dominá-la. O espírito, aliás, né, esses puxões de orelha que a gente leva no evangelho, assim, né, são bem dolorosos, né? São bem doloridos. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, a de que ela, a cólera, é contrária à caridade e humildade cristãs. Isso está no evangelho. Então, a gente tem que tomar cuidado, não só para não fazer o mal, né? Aliás, a gente tem que tomar cuidado na cólera, não só pelo fato dela nos impedir de fazer o bem, mas porque ela pode nos cegar a ponto de fazer o mal. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, o estado da terra será, segundo a lei do progresso e conforme a lei de Jesus, de um mundo feliz, por exclusão dos maus. Bem-aventurados, então, os dignos de permanecer junto à nova psicosfera terrestre, pois viverão e desfrutarão de um mundo em que a paz e a harmonia prevalecerão em abundância. Então, imagina, quando a gente conseguir emanar esse tipo de todos nós, né, não é a gente, eu, você, ou qualquer um de nós, mas todos nós, ao mesmo tempo, conseguirmos emanar esses pensamentos de paz. Aliás, não é só emanar o pensamento, é vivenciar a paz, a vida, a preservação, o amor, o respeito, né? Que maravilhoso que vai ser isso, né? Da gente conseguir, de fato, vivenciar esses comportamentos. Reinarão os bons na forma absoluta e total, sob a égide do Divino Mestre e os seus prepostos. Isso também numa fala de Caibal Schutel, A Hora do Apocalipse. Enquanto a gente conseguir olhar para o nosso irmão com amor, né, com empatia. A gente está treinando, né, e espero que a gente consiga. Que até, vamos voltar, só para a gente não perder aqui o pensamento. Que eles reinarão de bem, de força total e absoluta, né?
que até agora, né, os espíritos vêm dizer, os bens da terra foram assambarcados pelos violentos em prejuízo dos mansos e pacíficos. Então, até agora, a gente está aí vivendo ainda as consequências dessa violência, o que prejudica essa mansuetude e essa passividade, pacificação, que a estes, aos mansos e pacíficos, falta frequentemente o necessário, enquanto os dispõe do supérfluo, perdão. Então, todos os que estão violentos e prejudicam, vivenciam uma questão de supérfluo, da falta de caridade, da falta de cuidado com o próximo. Então, tudo isso, todos esses comportamentos prejudicam e dificultam aqueles mansos e pacíficos. Quando a lei de amor, quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. A gente vai conseguir, de fato, experimentar e experienciar o amor ao próximo. E o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelos fortes e violentos. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão do mal. Então, a gente ainda vai chegar lá, ainda vai demorar. Né? Nesse próximo estágio de da evolução que a gente está vivendo, nesse mundo de regeneração, a gente já vai conseguir sentir um pouco mais a leveza, não ainda pelo predomínio do bem, mas por conseguir vivenciar e experienciar a diminuição do mal. Se ponderasse que a cólera em nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a primeira vítima. Né? Então, se a gente pensar que a cólera vai fazer mal, primeiro para nós, né, toda a raiva, toda a angústia e toda a dor que a gente sente por conta de determinada situação ou por conta de alguém, é para nós que faz mal. E aí Buda vem dizer assim pra gente, nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como os teus próprios pensamentos, né? O que é muito sério. Então, né, pra gente fechar essa questão, estamos em transição planetária, né? A gente já sabe e há muito tempo, mas a gente tem sentido um pouco mais de perto. E para tanto devemos fazer a nossa parte nesse processo. Devemos abrandar o nosso coração, devemos ser pacientes e cooperar com esse processo, cuidando da nossa própria evolução, procedendo com o próximo através da lei de amor e de caridade, né? Pequenos passos importantes e diários que a gente necessita para olhar para o nosso próximo com um pouco mais de amor, para a gente poder aí fazer parte de uma forma mais ativa de todo esse momento que a gente está vivendo, né? Vou repetir, estamos todos na mesma tempestade. Não acredito que estejamos no mesmo barco. Estamos todos na mesma tempestade. Eu li outro dia e muito interessante. Desculpa, Marina, não consegui ler, passou bem rapidinho. A gente está na mesma tempestade, alguns estão em iates, outros em barcos, outros em barquinhos, e outros estão nadando com todas as forças que têm. Então, que nós possamos deliberar o nosso coração à caridade e olhar para o próximo, lembrando que eu também sou próximo, né? Eu tenho que ter essa caridade para comigo e para com os meus erros e as minhas dificuldades, mas olhar com bastante amor, com bastante cuidado, para a gente poder fazer parte de uma forma bem ativa desse momento que a gente está vivendo. Então é isso.
com muito amor, né, com muito carinho, e sempre obrigada, Alexandra, né, é um alento, vou ser um pouco egoísta, é um alento primeiro para mim, né, porque como eu gosto bastante de repetir, eu sou a primeira que necessita ouvir isso, porque sou eu que pesquiso, sou eu que estudo, sou eu que leio, releio e entendo e fico pensando e me puxo a orelha, né. Então, num primeiro momento, vem vem para mim, né, mas fico feliz de poder levar grande esforço dos apóstolos de Jesus do KSSF para nos manter juntos. Bendita a tecnologia, né, Marina, que a gente pode aí estarmos apartados e juntos ao mesmo tempo, unidos no amor de Jesus. A todos nós, Ayrton, todos nós.